Os semi-humanos espalhados pelo mundo mantiveram uma vila de Lag num estado de guerra constante. Kai, que é um dos soldados da aldeia, une forças com seu amigo Mansu para poder confrontar um dos monstros gorilas, só que nem mesmo as forças da amizade entre eles pode salvá-lo. Quando se trata de lutar, as habilidades do Kai são totalmente inúteis. Agora ele encontra-se encurralado no momento e sem um milagre, é certo que ele vai encontrar o seu fim ali mesmo. Só que no último momento possível, Al-Ra aparece e derruba um gorila. Com o guardião designado da aldeia, abençoado pelo Deus Cordeiro, Al-Ra se destaca como o mais forte guerreiro entre eles, e com facilidade assustadora, ele corta um gorila após o outro, até que finalmente fica diante do guardião gorila, o mais poderoso entre todos. Esperava-se que ele representasse alguma dificuldade real pro Al-Ra, né? Ainda assim, em meros segundos, o guerreiro vai lá e corta aquele gorila no meio. E agora todos foram derrotados e os soldados começam a cortar os seus corpos aí. Um deles passa para Al-Ra um recipiente cheio de líquidos estranhos. Sem hesitar, Al-Ra pega e bebe aquilo. Logo depois, o seu corpo começa a brilhar com uma aura vermelha. Esse líquido era conhecido como a essência das pedras de consumo dos deuses. Se diz que para aumentar insanamente a força e a energia espiritual de quem consome, você precisa de fato consumir. Seria lógico pensar que todos os exércitos deveriam beber pelo menos um pouquinho para se tornar mais fortes juntos, mas esse não é o caso. As regras só permitem que eles consumam pequenas gotas. Cada soldado recebe a sua dose mínima e depois de receber a sua, o Kai só consegue sentir o seu poder espiritual aumentando. Ele se vira para o Manso e pergunta se pode tomar um pouco mais, mas infelizmente ele é apenas um soldado da infantaria comum. Não tem chance de que um dia ele possa beber uma pedra divina inteira. De acordo com as regras, quase todas as pedras devem ir para o portador da guarda, como o Al-Ra é. Mesmo já sendo incrivelmente poderoso, ele é forçado a crescer e se tornar ainda mais forte, enquanto os outros soldados permanecem presos aos seus níveis ali de poder lamentáveis e baixos. E ainda assim, ninguém parece ver o problema com esse sistema. De volta para a aldeia ali, né, uma grande celebração começa a acontecer para comemorar o triunfo entre a morte dos gorilas, mas mesmo durante a festa, as porções são estritamente divididas por classificação. Os guerreiros poderosos e os chefes, junto das crianças de elite, basicamente, ficam com toda a carne e o vinho. Enquanto isso, soldados humildes como Kai se contentam com uma tigela rasa de sopa. A sopa, sinceramente, não é tão ruim assim, mas o Kai não consegue deixar de desejar um pouco mais de comida boa também. Infelizmente, isso nunca vai acontecer enquanto ele estiver preso ali como um soldado de baixa patente. Então o Kai faz um voto: treinar duro, crescer mais forte e subir a hierarquia. Logo depois do término do banquete, Kai se dirige para fora e começa a treinar com tudo que ele tem. Só que é difícil dar o máximo quando ele mal consegue comer no seu dia, né? Então ele grita que daria tudo por umas bolinhas de arroz agora, naquele momento. Poucos instantes depois, Manso aparece e pergunta o que exatamente essas bolinhas de arroz são. Kai admite que não tem certeza. A palavra simplesmente surgiu na mente dele um dia do nada. Ainda assim, ele não consegue se livrar da sensação de que bolinhos de arroz seriam incrivelmente deliciosos. Algo estava pesando na mente do Kai. Ele aponta para uma colina onde a aldeia homenageia os seus guerreiros falecidos. Aquele declive era reservado por soldados que deixavam as famílias para trás, que era um lugar constantemente visitado por entes queridos enlutados. Mas do outro lado tem uma outra colina, uma completa desordem, lotada de sepulturas abandonadas, e ali estavam enterrados aqueles que morreram sem ninguém para poder lamentar pela morte deles. Alguém já se preocupou algum dia em cuidar daquele pedaço de terra esquecido? Ninguém sabe. Órfãos como ele estavam destinados a acabar ali, enterrados num lugar onde ninguém visitaria seus túmulos, sem qualquer vestígio de que eles já existiram na aldeia. É exatamente por isso que o Kai quer se tornar uma pessoa mais forte, para sobreviver o suficiente e viver uma vida que realmente significa alguma coisa para ele. Sem outra opção, o Kai é forçado a comer suas pequenas rações agora e aguentar os empurrões. Mesmo assim, ele treina mais duro do que qualquer outra pessoa. Só que até isso parece insuficiente para garantir que ele consiga se destacar. Ele precisaria de alguma vantagem única, algum poder oculto que permitiria uma chance real dele nas batalhas. O problema é que ele não tem ideia de como isso poderia ser. Enquanto isso, lá no castelo, Al-Ra e a sua irmã, Rosé, estão lá caminhando pelo quarto do pai, e o Al-Ra fala para a irmã que ela não precisa se preocupar com os briefings da guerra e tudo mais, já que não se espera que ela participe do combate. Então a garota começa a insistir, dizendo que quer ajudar e tal, não quer, ela quer proteger a aldeia, só que Al-Ra fica friamente ignorando ela. Segundo ele, uma filha da família do chefe não precisa aprender a lutar. Não importa o quanto ela insista, ele não vai permitir. Rosé então fica furiosa com a injustiça de ser impedida, né, de lutar só por ser uma mulher. O universo parece zombar dela ainda mais quando ela olha pela janela e vê o Kai e Manso lá, rindo e treinando juntos. Manso, mais velho, muito mais habilidoso, domina o Kai com uma facilidade incrível nas sessões ali de treinamento, deixando ele sem escolha a não ser se concentrar ali desesperadamente na defesa. O tempo todo ele tá tentando fazer isso. Só que o Manso alerta ele nunca vai melhorar se ele não começar a tomar a ofensiva, começar a atacar. Kai finalmente tenta um ataque então, mas quando faz isso, se deixa completamente exposto. Manso contra-ataca
ataca instantaneamente e envia o Kai pro chão. A cabeça do Kai bate com força no chão e o impacto deixa ele com uma concussão grave. De repente, memórias fragmentadas da vida passada dele no Japão voltam para a cabeça dele. Enquanto a sua consciência começa a oscilar entre o presente e essas lembranças, o Kai se lembra de uma palavra muito específica: magia. Só que quando ele acorda, ele não tem ideia do que essa palavra significa. Naquele mundo, magia simplesmente não existe. Não era a primeira vez que o Kai experimentava algumas visões esquisitas. Aparentemente, outras pessoas naquele mundo também têm flashes de memórias semelhantes, mas o Kai não acha que vale a pena mencionar isso a ninguém. É verdade que essas memórias trouxeram para ele um conhecimento de coisas como o bolinho de arroz, o conceito de magia, só que nada disso parece útil naquele mundo, especialmente porque a magia era apenas um conto de fadas no Japão. Ainda assim, o Kai ele não consegue deixar de pensar: e se houvesse uma maneira de realmente usar a magia? Isso causaria um impacto tremendo na sua próxima batalha, e com certeza aumentaria o seu status. Enquanto isso, de volta ao castelo, o chefe da aldeia acaba de receber uma carta, que veio do povoado vizinho. A aldeia de Bana estava sob ataque dos orcs, e segundo o acordo de aliança entre eles, os dois vilarejos ali, os habitantes de Lag teriam que ser obrigados a sair imediatamente para ajudar. O chefe não tá nem um pouco feliz em ter que enviar soldados de volta à batalha tão cedo, principalmente considerando que mal eles tiveram tempo para descansar depois da guerra contra os gorilas. Mas Al-Ra é firme. Ele diz que é dever de um soldado se mover e morrer pela aldeia. Ele não tem o direito de reclamar. E mesmo assim, o chefe lembra ele que os soldados também são parte da aldeia e não deveriam ser tratados como peões descartáveis. De volta ao quartel, Kai tá tendo dificuldades para dormir. Ele não consegue tirar a ideia de magia da sua cabeça. Manso aparece, percebe que, ele tem alguma coisa incomodando o amigo, então ele vai lá e pergunta se tem alguma coisa de errado. E o Kai responde que não é grande coisa, mas teve um sonho onde ele é capaz de criar o fogo a partir do nada. Por mais estranho que pareça, ele achou que Manso acharia isso estúpido, mas para sua surpresa, o Manso admite que ele já ouviu algo parecido antes. Ele conta sobre uma história antiga, de um estranho viajante que chegou na aldeia e o homem queria fazer uma fogueira, mas ele não tinha gravetos. Em circunstâncias normais, seria impossível sem uma ferramenta adequada. Só que esse homem só levantou o dedo e produziu uma chama do nada. O Kai ficou surpreso, então ele realmente viu que existia registro de alguém usando magia. Manso o lembra de que isso era só uma velha história, sem garantias de ser verdade. Mesmo assim, ouvir aquela coisa motivava o Kai a tentar aprender magia por conta própria. No dia seguinte, ele foi até o local isolado para treinar. Ele não sabe exatamente como a magia funciona, mas pelas memórias que ele teve, parece exigir algum tipo de energia enigmática. A coisa mais próxima que o Kai consegue comparar é a energia espiritual. Ele então vai lá, estende o dedo e tenta ordenar a sua energia espiritual a se manifestar como fogo. Mas não é uma coisa tão simples de se fazer. Ele percebe que possivelmente ele precisa de concentração em primeiro lugar. Então ele começa a canalizar essa energia através da sua pedra divina. Só que, por mais que ele se concentre, acontece absolutamente nada. Enquanto isso, os orcs foram avistados no redor da aldeia vizinha e já mataram uma dúzia de soldados. O restante das tropas se reúne para poder revidar. Os soldados só aguardam na entrada da floresta, observando os orcs, se eles ainda estão por ali. Assim que vem eles começam a atacar, e os orcs revidam com velocidade. Manso, ele consegue rapidamente esfaquear um dos inimigos direto no coração. Vendo isso, o Kai corre pra frente, querendo conquistar sua própria vitória, mas um dos orcs acaba arremessando um cadáver nele, jogando ele contra uma árvore e prendendo o garoto. Os orcs se aproximam então, pronto pra finalizar ele, mas antes que o ataque venha, a saraivada de flechas atinge esse orc, e o Manso finaliza ele. Depois, ele grita com o Kai por ter avançado sozinho, e ordena que ele volte pra formação, mas parece que o Kai machucou a perna nesse impacto e agora ele não consegue andar sozinho. Enquanto isso, Al-Ra aparece lá rasgando os orcs em pedaços. Quando eles percebem que ele é forte demais, os inimigos começam a recuar, mas o cara não pretende deixar eles escaparem. Ele abandona os outros soldados e parte sozinho atrás dos orcs que estavam fugindo, deixando os demais lidarem com o restante. Sozinhos, os soldados percebem o quão difícil é enfrentar os orcs. Eles estão completamente sobrecarregados. O líder do esquadrão, desesperado, ordena que todos se espalhem para que pelo menos alguns consigam sobreviver. E com a perna machucada, Kai e Manso não têm chance de fugir. Kai se recusa a ser motivo de morte do amigo. Ele diz a Manso para deixar ele e continuar sozinho. Manso hesita, só que no fundo ele entende que não tem outra opção. Com pesar, ele se despede e jura que prestará homenagens no túmulo de Kai. Então ele corre em uma direção enquanto Kai rasteja para outra. O Kai sabe que não tem como ele vencer, mas ele também se recusa a desistir. Quando ele ouve um orc se aproximando, ele tenta lançar magia de fogo para se proteger, mas infelizmente não funciona. Momentos depois, o orc atira sua lâmina atingindo o Kai no ombro e deixando ele gravemente ferido. Só que esse contato com a morte fez algumas faíscas saírem do dedo do Kai. Talvez ele realmente possa usar magia. O problema é que ele não pode sobreviver o suficiente para descobrir isso. E o orc surge dos arbustos, então começa a sufocar ele, e nesse momento o Kai avista as faíscas na sua mão e entende instantaneamente o que significa. Ele levanta a mão em direção ao rosto do orc e usa cada grama de força que ele tinha, a força de vontade principalmente, invocando chamas que queimam a criatura viva. O orc começa a gritar em agonia e o Kai consegue se libertar. O monstro acaba desacelerando por causa dos ferimentos e o Kai se sente orgulhoso, cara. Ele finalmente conseguiu derrubar um inimigo sozinho, mas tem um problema. A mão dele ainda estava queimando, uma coisa frenética.
Então o Kai tenta apagar aquilo ali o mais rápido possível, só que ele começa a perder a consciência. O fogo estava drenando toda a sua energia espiritual. Se ele não encontrasse o jeito de parar, ele ia morrer de exaustão. Ele precisaria ser rápido, pensar em alguma coisa. Então ele imagina a sua energia espiritual como uma represa que abriu justamente para lançar essa magia. Para apagar as chamas, tudo que ele precisa fazer é fechar essa barragem. E então ele mantém a calma, mantém a compostura, mas é quase impossível dele fazer isso porque a mão dele tá pegando fogo. Então ele vai lá e vê um orc gravemente ferido, mas ainda vivo. Ele se aproxima e com grande esforço, finalmente ele interrompe o fluxo de magia espiritual que ele tinha, né? De energia ali. Mas era tarde demais. A criatura alcança, agarra ele e começa a se afastar. Porém, o orc não percebe que o Kai ainda tá vivo. Talvez as chamas tenham cegado ele. E aí, o Kai não quer morrer, né? Ele sabe que o seu próprio corpo não vai durar muito tempo, mas ainda assim ele tá determinado a arrastar o orc com ele pra morte. A partir daí, enquanto a besta tropeça pela beira de um penhasco, o Kai corta profundamente o seu peito. E os dois acabam caindo no rio. De alguma forma, o Kai sobrevive a essa queda e usa sua faca, né, pra poder puxar pra fora da água. No entanto, a sua energia espiritual ainda tá criticamente baixa. Percebendo que ele precisa agir o mais rápido possível se ele quiser continuar vivo, ele nota o cadáver do orc próximo a ele e dessa vez claramente sem vida, né? Sem perder tempo, o Kai pega sua faca, corta o corpo da criatura e recupera sua pedra divina. Afinal, beber o líquido da pedra pode ajudar a restaurar sua energia espiritual. Ele não hesita, ele vai lá e consome essa pedra inteira. E conforme a energia espiritual começa a fluir pelo seu corpo, ele se sente recuperado. Então ele se deita do lado de uma árvore para descansar um pouco. Agora que ele finalmente tem um momento para respirar, a ficha cai. É a primeira vez que ele consome uma pedra divina inteira e a partir de agora a energia espiritual não vai ser mais um problema. Ainda assim, a ferida profunda no seu ombro estava sangrando muito. Ele tem quase certeza de que ele vai morrer ali mesmo. Pelo menos ele pensa, né? Então ele poderia partir vendo uma bela cena. O pôr do sol começa a aparecer e de volta à aldeia, todos os soldados retornam da batalha, começam a se preparar para comemorar o triunfo sobre os orcs. Só que o Mansor, ele não compartilha da mesma alegria. Um dos seus colegas nota que ele tá abatido e se aproxima, falando para ele se animar. Só que então ele percebe que o Kai não tá junto com ele. E isso é muito estranho, já que o Mansor e o Kai nunca se separam. Depois de uma breve pausa, ele percebe ali que o Kai, ele deve ter caído em batalha. E em vez de oferecer um conforto, o soldado friamente diz ao Mansor para ele seguir em frente, alegando que o Kai era só um peso morto de qualquer forma e não ia adiantar de nada. Enquanto isso, o Kai permanece inconsciente debaixo da árvore durante toda a noite. Quando a manhã chega, ele acorda, chocado por ainda estar vivo, né? E não só vivo, ele se sente mais forte. A perna quebrada dele já tá curada e a ferida no ombro fechou completamente. Mesmo que ele esteja aliviado, ele também tá um pouco confuso. A única pedra de vida não seria capaz de curar ferimentos tão graves em só uma noite. Então ele começa a se questionar se aquilo tem a ver com, sei lá, uma parede atrás dele. Então ele se vira para verificar e vê que, na verdade, uma pedra coberta por inscrições estranhas está ali. Então ele tenta ler os escritos ali, só que tem vinhas bloqueando a visão. Ele decide usar a magia de fogo para poder queimar as vinhas. O problema é que sua magia agora é muito mais poderosa do que antes. E do nada sai uma explosão que arremessa ele vale abaixo. Ao se levantar de novo, ele vê o seu reflexo na água e fica atordoado. Tem uma crista divina gravada no rosto dele e ele reconhece imediatamente como a marca de um portador da guarda. Mas em poucos instantes, a marca desaparece, fazendo ele pensar que ele pode ter imaginado isso tudo. Então o Kai volta até a pedra, esperando conseguir uma visão mais clara das inscrições, só que a escrita tá numa língua que ele não consegue decifrar. Ele decide então desistir e começa a retornar para a aldeia. Durante o caminho, ele avista uma face ali no penhasco que parece escalável, né? Um pedacinho. Então ele começa a subir, se agarrando nas rochas, só que de repente a sua crista divina reaparece. E involuntariamente ele acaba quebrando a rocha onde ele tá segurando e caindo de volta no vale. Inicialmente ele pensa que a rocha era algo frágil, mas ele agarra outra rocha e percebe que ele pode esmagar elas com muita facilidade. Imagina que a pedra divina lhe deu uma grande força agora, um aumento significativo de poder, e o Kai não poderia estar mais feliz com isso. Aliás, não tem como não ficar. No entanto, no meio da comemoração, uma voz grita para ele ir embora. Sem pensar duas vezes, ele parte imediatamente, escalando o penhasco em toda velocidade. Quando ele chega no topo, ele fica surpreso com a facilidade com que ele conseguiu subir, e ainda mais animado com essa sua nova força. Mesmo assim, ele questiona se esse realmente é o poder da proteção divina. A crista divina, conhecida como a marca do guardião, é considerada um presente de Deus da Terra, mas o Kai não tem memória de ter recebido qualquer bênção divina. Talvez tenha acontecido enquanto ele estava inconsciente. Até descobrir a história completa, ele decide que é melhor manter esse segredo longe dos outros aldeões. Na aldeia, então, Mansor acaba se preparando para a sepultura do Kai. Só que naquele exato momento, o Kai apareceu, como se nada tivesse acontecido. O Mansor ficou completamente surpreso, cara. Mais do que tudo, ele ficou feliz em ver o seu amigo de novo. E assim, a vida aos poucos vai retornando ao normal. Depois disso, o Kai retomou a rotina dele, né, todas as tarefas, e dessa vez, porém, ele se destacou novamente no trabalho. Ele deveria arar apenas uma pequena parte do campo, mas em pouco tempo, ele já tinha arado a área inteira, sem sequer suar a camisa. Por um momento, o Kai entrou em pânico, temendo que a sua crista
vista divina tivesse visível, mas quando ele foi lá, olhou seus reflexos na água, ele confirmou que o seu segredo continuava seguro. A marca provavelmente só se manifesta quando ele exerce o máximo de esforço. Desde que ele evite trabalhar demais, ele vai ficar bem. Mesmo assim, os outros começam a notar que o Kai parece muito mais forte do que antes e começam a perguntar pra ele: aconteceu alguma coisa? Lutando pra inventar uma desculpa, ele acaba confessando que ele consumiu uma pedra divina do orc que ele tinha derrotado. Quando a galera ouviu isso, o grupo de soldados comuns fica sem entender, fica atônito. Afinal, raramente a pessoa tem a chance de consumir uma pedra divina inteira. Só que considerando que o Kai estava gravemente ferido e à beira da morte, ele não tinha outra opção. Na verdade, durante a sua jornada de volta à aldeia, ele acabou consumindo as pedras divinas de quase 10 orcs que ele encontrou no campo de batalha, que a explicação faz total sentido. Os outros finalmente compreendem por que o Kai se tornou tão poderoso, e eles chegam até a elogiar o garoto, parabenizando ele por ter conseguido voltar vivo. Enquanto isso, uma das muralhas da aldeia lá, Elsa, continua observando o Kai por um tempo, né? Inclusive um tempo excepcionalmente longo, especialmente para que as suas amigas comecem a provocar ela por isso. Mais ou menos na mesma época, na aldeia, a princesa, ela vai até o depósito para falar com o responsável. Ela informa que todas as oferendas funerais foram completamente preparadas de modo que ela estivesse livre para iniciar a limpeza do túmulo sempre que desejar. Na manhã seguinte, o Kai já estava treinando com a sua magia de fogo. Não tinha dúvidas de que ele estava muito mais poderoso do que antes. Só que, enquanto ele praticava, a princesa se aproximou exigindo uma explicação, dizendo que ele estava agindo de uma forma terrivelmente suspeita. Sem ter como recusar, né, uma ordem direta da princesa, o Kai acaba obedecendo e explica para ela tudo sobre a habilidade com fogo. Surpreendentemente, Rosé não fica muito chocada, porque ela já estava familiarizada com alguns poderes semelhantes. Normalmente, aqueles que despertam habilidades vêm de famílias nobres ou são monges treinados, o que torna o Kai um caso incomum, especialmente porque ele não demonstra sinais de exaustão, apesar de ter gasto uma grande quantidade de energia espiritual. Rosé, nesse momento, se lembra de um boato que dizia que o Kai ganhou força imensa depois de consumir várias pedras divinas, sugerindo que agora ele possui uma reserva espiritual maior que a média. Ela então pede para treinar com ele, e o Kai não tem motivos para recusar. Pouco tempo depois, os dois estavam duelando com lanças. Mesmo que o Kai esteja muito mais forte do que antes, a princesa, que é uma portadora da guarda, não é alguém que ele possa vencer facilmente sem esforço. Só que ele também não quer expor o seu brasão divino, então precisa tomar cuidado para não empurrar demais essa batalha. Enfim, depois do duelo, Kai vai até o poço buscar água e finalmente ele fica genuinamente surpreso por ter conseguido completar o treinamento com facilidade, mesmo tendo se contido para não revelar o seu poder real. Isso implica que o seu verdadeiro poder é tão esmagador que nem mesmo alguém como você teria chance se ele decidisse liberar toda a sua força. Nesse momento, a princesa pede para ele trazer um pouco de água para ela também. O Kai rapidamente corre de volta e enquanto ele lava o rosto e ele aproveita a oportunidade para perguntar se todos os portadores da guarda possuem o mesmo nível de força, a princesa acaba explicando que na verdade ela tá entre os mais fracos. Tanto seu pai quanto seu irmão são muito mais fortes. A força de um portador depende da bênção que ele recebe do seu Deus da Terra, mas também exige um treino constante. Mesmo com o dom divino, o crescimento só vem com esforço. Ela admite que estava muito para trás quando se trata de treinar. Tecnicamente, cara, ela não é obrigada, né? Já que naquela aldeia não se espera que as mulheres lutem. Mas como portadora da guarda, ela tem a responsabilidade de defender a aldeia caso aconteça algum problema. Isso significa que ela também precisa ficar mais forte. O papel de um portador da guarda não se resume só à vitória no campo de batalha. Vai muito além disso. O Kai fica confuso. Mas quando ele tá prestes a perguntar para ela sobre o que ela quis dizer com isso, o sino da manhã toca, anunciando o despertar da aldeia. Como a princesa não tem permissão para estar fora do castelo aquela hora, ela precisa voltar antes que alguém veja ela. E enquanto ela se prepara ali para partir, o Kai interrompe com uma última pergunta. O que exatamente você quis dizer quando falou que os portadores da guarda têm um propósito além de apenas vencer batalhas? E aí, ela, que tinha desenvolvido certa afeição pelo Kai, deseja esclarecer tudo para ele, só que as regras proíbem ela de fazer isso. Em vez disso, ela convida para acompanhar ele na limpeza mensal dos túmulos, que é um dever sagrado ligado ao Deus da Terra sagrado, né? Que é justamente o que protege a vila e tudo mais. E lá ela poderia revelar tudo com mais liberdade. O Kai aceita esse convite e alguns dias depois a princesa parte ali para a aldeia acompanhada por ele, né, com um pequeno grupo de soldados designados para protegê-la caso alguma coisa desse errado, já que aquela área fica dentro do território daqueles macacos selvagens. Só que os soldados, eles acham estranho terem sido escolhidos para essa missão, já que normalmente outro esquadrão se encarrega desse tipo de tarefa. Um dos companheiros do Kai comenta ter ouvido um boato. Você teria pedido especificamente para o Kai acompanhar ela, e por isso toda a sua unidade foi convocada. Curiosos, os soldados perguntam ao Kai se isso é verdade, e ele começa a responder, só que antes que ele consiga terminar, Mansur, que era o soldado mais velho, meio cético, interrompe, falando pra galera não viajar não tem a menor chance da princesa sequer reconhecer o nome do Kai. Mas apesar da descrença dele, a inveja começa a crescer entre todos. Eventualmente, o grupo consegue chegar na aldeia. Pro espanto do Kai, não resta muita coisa ali além de ruínas. No passado, monstros invadiram esse local, forçando os aldeões a abandonar ele. Ainda assim, a lápide sagrada permanece de pé, e como seguidores do Deus da Terra, eles continuam obrigados a cuidar dela. Mesmo que o espírito da divindade tenha se enfraquecido, tanto que nada mais cresce
naquele solo, as coisas ainda têm que ser cuidadas. Nesse momento, José chega lá, se aproxima do Kai e diz que deseja explorar a aldeia um pouco. Ela precisaria de alguém para escoltar ela, e um dos soldados se oferece, mas ela recusa gentilmente e diz que ela prefere que o Kai vá com ela. Os dois começam a caminhar pela vila silenciosamente. Quando chegaram num pequeno jardim de flores, ela foi lá, se ajoelhou e começou a rezar. O Kai ficou curioso, ele queria perguntar o que ela estava fazendo, mas ela insiste em silêncio total e pede que ele não diga nada. De repente, uma aura vermelha começa a sair do corpo dela em direção às flores, e quando a prece termina, ela explica que ela estava orando pela terra, pedindo a graça do Deus da terra para poder se reunir aqui. Esse era um dever que apenas os guardiões vinculados ao Deus da terra poderiam realizar. Ela continua dizendo também que essa aldeia foi abandonada. O espírito Deus local, ele acabou enfraquecendo severamente por conta disso. Isso também é parte da razão pela qual ela não é forte o suficiente como seu irmão ou como seu pai. Enquanto a aldeia de Lag prospera, as colheitas abundantes, graças à força espiritual ali do pai, né, da princesa, ela mal consegue sustentar um pequeno jardim de flores com as suas habilidades. A diferença é que o pai de José nunca afrouxou um dos seus treinamentos. Ele estava sempre correndo atrás de coisa nova, sabendo que se ele se permitisse enfraquecer, isso poderia significar o fim da vida de Lag. Então, mesmo que os deuses da Terra concedessem o poder aos seus guardiões, a potência desse poder depende da força individual de cada um. Por isso, todos os portadores da guarda precisam treinar continuamente e consumir muitas pedras divinas. Kai e José eventualmente se juntam ao resto do grupo e chega o momento de iniciarem a limpeza da lápide sagrada. Então, todos eles se aventuram pelas ruínas, enquanto alguns soldados ficam para trás para vigiar a área. Enquanto Kai e a princesa trabalhavam na limpeza, o Kai examina de perto e logo reconhece que ela é idêntica à pedra que ele encontrou no vale. Quando ele toca a inscrição dessa lápide, todas as palavras são automaticamente traduzidas na mente dele. A inscrição menciona o nome do Deus da Terra, ao qual essa lápide pertence. E curioso, o Kai vai lá, contorna o monumento ali para ler mais. Só que, por algum motivo, ele não consegue decifrar a segunda parte do texto. Ele consegue reconhecer algumas palavras, como templo, lotado e tudo mais, mas não adianta, elas não formam uma frase coerente. Ele não consegue entender o que aquilo deveria significar. E a princesa percebe que o Kai estava resmungando para si mesmo e perguntando se tinha alguma coisa errada. O Kai estava prestes a responder, mas se distrai ali com o decote dela e, envergonhado, ele desvia o olhar rapidamente, optando por ficar em silêncio. Nesse momento, os soldados irrompem no local, alertando a todos que um grupo de macacos selvagens está se aproximando. Todos correm para fora para começar a se esconder ali, né, e também esconder a lápide, tentando não deixar os rastros da sua presença. Só que, antes que eles pudessem escapar completamente, os macacos chegam. O capitão então dá a ordem. Kai e Manso devem levar José em segurança de volta para a aldeia, enquanto o restante do grupo vai ficar ali para conter os inimigos. Durante a fuga, dois macacos bloqueiam o caminho do trio. Manso dá um passo à frente para enfrentá-los. Só que nesse instante, um dos macacos pisa com força no jardim de flores de José, que ela tinha nutrido ali com tanto esforço. Furiosa, ela avança contra essa criatura, jurando matar essa besta por ter destruído o que ela tinha protegido com tanto zelo. A princípio, o macaco hesita, né, em ver as marcas sagradas da guardiã no seu corpo, só que logo ele percebe que ela é inexperiente, e as suas mãos tremem de medo, denunciando a falta de vivência dela em combate. O macaco avança para matar ela, mas antes que consiga, o Kai intervém, cravando um golpe profundo no peito da criatura. Logo em seguida, ele percebe o segundo macaco atacando o grupo de Manso, então ele pega um machado que estava caído lá no chão e arremessa com precisão, atingindo o ombro da criatura. Em seguida, salta no ar e finca uma lâmina direto na cabeça do inimigo, encerrando esse combate. Nessa hora, todo mundo fica surpreso com a facilidade com que o Kai derrota os macacos, mas a princesa está particularmente abalada. Durante essa luta, ela conseguiu ver claramente as marcas de um Depois de portador voltar da pra guarda vila de no Lag rosto ali, do a Kai. gente tem José, que é repreendida por Ola lá, que fica furioso em saber que quase morreu em batalha. Ele começa a gritar que esse é precisamente o motivo pela qual ela não tem que ir lutar junto com os soldados. Só que o chefe da aldeia intervém para acalmá-lo, dizendo que o mais importante agora é que ela esteja ilesa. Por enquanto, eles devem se concentrar em reforçar a patrulha ao redor da área, especialmente com a chegada do inspetor se aproximando ali. Al-Ra, nessa hora, concorda e vai avisar aos soldados sobre o cronograma de patrulha atualizado, né? Quando ele parte, José se vira pro pai e pede desculpas por todos os problemas que ela causou. Só que o cara não tá chateado com isso. Ele já foi informado de tudo o que aconteceu, inclusive sobre o Kai derrotando dois macacos sozinhos lá. Agora estava ansioso para ver o que Kai faria a seguir. Enquanto isso, Kai estava ocupado cuidando de algumas tarefas, enquanto alguns de seus amigos abordavam ele, dando a ele um momento difícil. Desde a expedição lá da aldeia, as pessoas começaram a chamar ele de herói por ter resgatado o José. Além disso, mano, surgiram alguns rumores ali de que o Kai e a princesa ficaram muito próximos durante o tempo que passaram juntos lá, né? Algumas meninas até percebem o que estava acontecendo e presumem que os meninos estavam só brincando, né, como de costume. Mas Elsa não consegue tirar os olhos de Kai. Os outros notam isso e acham que ela realmente tem sentimentos por ele, começando a provocar ela, brincando, dizendo que se ela não agir logo, alguém pode acabar levando o Kai pra si. Alguns minutos depois, a princesa se aproxima do Kai perguntando se eles podem conversar a sós. Embora ele não tenha ideia do que ela quer, o Kai concorda e os dois vão para um beco próximo.
Lá, a princesa começa a agradecer sinceramente ao Kai por ter salvado a sua vida durante o incidente. Só que ela também comenta que jurava ter visto a crista divina no rosto do Kai, quando ele estava lutando lá contra os macacos, né? E agora, depois de observá-lo mais de perto, ela conclui que deve ter sido apenas uma imaginação. Afinal de contas, quais as chances do Kai se tornar um portador da guarda do nada? A sua derrota na batalha fez perceber o quão fraca ela realmente é, por isso decidiu se dedicar totalmente aos treinamentos para se tornar mais forte, e espera que o Kai também comece a treinar com ela todas as manhãs. Kai, na verdade, não está nem um pouco animado em ser arrastado por uma rotina de treinamentos da princesa, mas não consegue recusar isso, né? Relutante, ele concorda em treinar juntos pelas manhãs, e enquanto isso, os amigos do Kai os espionam secretamente atrás de uma árvore. Eles não fazem ideia do que os dois estavam conversando, mas todos estavam muito invejosos ali pelo Kai poder passar um tempo junto com uma garota tão linda. Mais tarde, Kai segue sua rotina habitual e começa a rachar a lenha, enquanto Elsa se aproxima inesperadamente carregando uma tigela de água. O Kai olha pra cima e pergunta por que ela trouxe aquilo, se foi pra ele e tudo mais, e a Elsa acena afirmando que imaginou que ele pudesse talvez precisar de uma bebida depois de trabalhar tanto sob o sol, e o Kai agradece pela sua gentileza. Nesse momento, uma das amigas da Elsa se aproxima ali e chama para se apressar, porque ainda tem tarefas para cumprir. O Kai presume que a Elsa estava apenas sendo gentil, mas Mansu percebe que tem a intenção ali e acaba comentando com o Kai que ele é um cara de sorte. Nesse momento, o Kai ouve o som de um pássaro incomum à distância. Isso faz ele lembrar daquele do vale, né? Embora ele não consiga entender por que ele está ouvindo isso agora, na mesma noite o Kai tenta adormecer, mas o chamado persistente do pássaro continua ecoando nos seus ouvidos. Eventualmente ele acaba desistindo, sai da cama e decide ir atrás desse som. Chegando à enorme muralha que acaba cercando a vila, o Kai salta ela com facilidade graças à sua força atual e corre até o vale onde tudo começou. Quando ele chegou na árvore, ele vê novamente uma pedra, e agora ele entende que se trata de uma lápide de um deus. Ele começa a tentar ler aquela lápide, mas por algum motivo ainda não consegue. Mesmo assim, expressa sua gratidão ao deus por ter salvado ele, né, e passa o resto da noite limpando cuidadosamente aquela pedra. Antes de ir embora, o Kai deixa uma pequena oferenda ali, né, em frente à lápide, e no caminho de volta ele sente fome. Então ele bebe a água do rio, colhe algumas frutas, né, a árvore ali, fica surpreso com a quantidade de comida que a floresta está oferecendo, o que faz ele desejar poder viver ali de verdade. Então, uma ideia surge. Ele poderia simplesmente construir uma casa para si naquele lugar, só que para isso ele precisaria de madeira. Então ele começa a escalar um penhasco até avistar uma árvore robusta, perfeita para ser cortada, só que quando ele chegou diante dela, ele percebeu que não fazia ideia de como derrubar aquela árvore. Ele tem uma adaga, mas ela era muito pequena e não dá para lidar com uma árvore tão grossa. Pensando rápido, o Kai decide usar a magia de fogo, aumentando a sua intensidade até que ela se transforme numa lâmina flamejante ao redor da mão. E, infelizmente, como a árvore é feita de madeira, o seu corte de fogo acidentalmente incendeia a floresta ao redor. Felizmente, ele consegue extinguir as chamas antes que elas comecem a se espalhar, mas ainda precisa encontrar uma maneira de derrubar a árvore. Se ele conseguir invocar o fogo do nada, certamente ele pode descobrir uma forma de cortar a madeira. De repente, ele tem uma lembrança da sua vida passada. O Kai se lembra de tudo sobre moléculas e estruturas. Ele percebe que para cortar a árvore, basta ele romper as ligações moleculares. Pressionando a palma da mão contra o tronco, então, ele tenta canalizar sua energia espiritual de uma outra forma, moldando ela em uma forma capaz de cortar diretamente o tronco. Antes que ele possa aperfeiçoar essa técnica, ele só ouve um som vindo do vale, e curioso, ele decide ir lá investigar. Olhando mais de perto para a árvore, percebemos que, de fato, ele conseguiu cortar parte das suas moléculas. Mas aí, quando chega no vale, o Kai avista o que parece ser um grupo de crianças com equipamentos de escalada, se preparando para descer. Incerto das suas intenções, mas sabendo que é sua responsabilidade proteger o local, ele se prepara para intervir. Só que, para o seu choque, quando ele se aproximou, ele percebe que não são crianças normais, mas sim pessoas de baixa estatura. O líder do grupo se apresenta como Pork, o chefe do povo Kora. Kai nunca ouviu falar dos Kora antes, né, e acha muito estranho o fato do Pork falar a língua humana com tanta fluência assim. E ele começa a explicar que o seu povo frequentemente negociava mercadorias com os mercadores humanos, o que os humanos também mantêm os produtos de alto padrão, né? Ele deseja se desculpar por terem chegado ali sem permissão. E primeiro, Pork nesse momento esclarece que eles vieram honrar um antigo pacto feito com os grandes deuses do vale, que habitava aquele lugar. Segundo o que eles entendem, o deus do vale assume uma forma de um humano, por isso eles estavam convencidos de que o Kai deve ser esse deus. Porém, continua explicando que os mineradores eles viviam silenciosamente nas florestas ali por gerações, adorando o deus da terra. Só que alguns dias os orcs atacaram eles numa tentativa de tomar o seu deus da terra. E os Kores, eles são muito fracos, não tinham nenhuma chance de vencer, então eles foram forçados a fugir de casa. Porek fala pro Kai, chamando ele de antigo deus da arbitragem, e implora pela sua ajuda para retomar sua terra natal.
O Kai luta para entender tudo aquilo, mas antes disso ele precisa descobrir o que é um deus de arbitragem, né? E o Porrick começa a elaborar que, de acordo com as lendas, um deus de arbitragem, ele é um ser com o poder de toda a criação, incumbido de salvaguarda às criaturas da floresta, ou seja, ele teria que proteger todo mundo. Mas o Kai continua cético, achando difícil aceitar que uma lenda dessa possa estar se referindo a ele. Então um dos anões diz que não aceitaria que Kai seja esse deus, porque as lendas afirmam que um deus de arbitragem ele deveria ser um guerreiro feroz, que pune aqueles que perturbam a paz na Terra. E o Kai não parece nem um pouco feroz, né? Porém, Porrick insiste e tem absoluta certeza de que o Kai é esse deus. Ele explica que anos atrás ele entrou no vale sem permissão, e como punição teve 2 dos seus olhos tirados pelo deus do vale. Só que em troca recebeu o poder de perceber energia espiritual ao seu redor. E quando ele observou o Kai, ele viu claramente a essência do deus do vale correndo dentro dele. Segundo Porrick, cara, essa já era uma prova inegável de que o Kai foi abençoado com a proteção divina. Além disso, eles já apresentaram um sacrifício, então agora o Kai não tem escolha a não ser ajudar eles. O Kai ficou confuso com a menção do sacrifício, e aí o Porrick explicou que mais cedo naquele dia sacrificou a sua neta ao vale, e o Kai entrou em pânico, porque, pô, não tem como, eles pediu lá para que mostrassem para ele onde deixaram a garota, né? E aí eles conduzem até a corda usada por ela para descer pro vale, mas ela se rompeu há algum tempo. Aruan provavelmente caiu direto até o fundo, então o Kai salta pro vale para encontrar o corpo da garota. Milagrosamente ela ainda está viva, mas gravemente ferida pela perda de sangue. E lembrando como suas próprias feridas cicatrizaram misteriosamente quando chegou no vale pela primeira vez, o Kai tenta replicar esse processo usando magia. Se concentrando, ele vai lá e consegue perceber o tecido dos ferimentos de Aruan, célula por célula, canalizando a sua energia, trabalhando para restaurar sua carne ferida, e para surpresa ele consegue fechar com sucesso as feridas da garota. Mesmo assim, Aruan precisará de tempo para poder se recuperar antes de conseguir se levantar. Enquanto isso, o Kai sente uma perturbação na borda do vale. Os orcs estavam lançando um ataque e os cores, indefesos, né, não podiam fazer absolutamente nada. De repente, o Kai aparece cravando a sua lâmina no peito de um dos orcs e durante a ausência dele, vários cores já tinham sido mortos. O responsável era o líder orc. E o líder orc mostra sua crista divina, tentando assustar o Kai. Mas cara, não adianta, o seu cutelo ainda estava encharcado de sangue dos cores e por isso o Kai se recusa a recuar. Ele sente a raiva queimando no peito dele, e ele não tá sozinho. Uma voz na mente dele fala para ele massacrar o orc e encher ele de terror antes da sua morte. O Kai então reconhece essa voz como o deus do vale. Como portador da guarda desse deus, ele está pronto para cumprir a sua vontade. Só que antes que ele possa começar a lutar, Porrick se aproxima e se oferece para ajudar ele. Ele pode não ser um cara tão forte quanto o Kai, mas como portador da guarda é mais do que capaz de entrar nessa batalha. Kai agradece pelo apoio e isso tornaria tudo muito mais fácil. Serviria como um aviso para os orcs, para eles entenderem com quem que eles estavam lidando. Ele ativa sua própria crista divina então, fazendo os olhares presunçosos dos orcs desaparecerem. Mesmo diante de 2 portadores da guarda, o líder orc ordena um ataque. Os orcs avançam, mas Kai abate eles rapidamente. Um deles acaba tentando emboscar ele, mas Porrick intercepta esse cara. Kai acena em agradecimento e Porrick admite que ele só consegue lidar com os inimigos mais fracos. Ele diz que Kai terá que enfrentar o líder do orc sozinho. O Kai então se aproxima do último orc, sentindo a sua derrota iminente. O orc tenta implorar por misericórdia. Ele fala a língua humana e diz que só queria atingir os cores, mas nunca teve a intenção de ofender o Kai. Normalmente, cara, o Kai não ficaria tão furioso, mas os orcs não só massacraram vários cores, eles cometeram essas atrocidades no próprio Vale do Kai. Com a energia divina azul agora irradiando do corpo dele, o Kai sente que ele não tem espaço para compaixão. O orc faz um ataque desesperado e o Kai responde cortando seu braço com uma lâmina de energia e em seguida cravando a arma no peito do inimigo, extraindo a sua pedra divina. E assistir tudo isso faz o Porrick ficar mais convencido do que nunca de que o Kai é de fato o deus de arbitragem. E a mesma divindade que uma vez tirou os olhos dele, um deus que protege o mundo desde antes mesmo da Era dos Deuses. Pela primeira vez, o Kai então tirou a vida de um portador da guarda. Porrick revela que consumir a pedra divina de um portador da guarda permite que ele adquira habilidades desse cara caído aí, né? Ao contrário de uma pedra divina comum, essa é muito mais poderosa, o que significa que deve conceder ao Kai um aumento significativo de força. Kai divide a pedra divina em 2 pedaços, mas antes de consumir a sua parte, oferece a outra a Porrick. Porrick questiona se ele tem certeza de que quer dividir algo tão valioso, mas o Kai insiste que o Porrick merece depois de ter ajudado ele com a batalha contra os orcs. Depois de um momento de hesitação, o Porrick aceita esse presente e expressa sua gratidão pela bondade do Kai.
Nessa hora, depois de beber a Pedra Divina, o Porrick imediatamente cai de joelhos. Ele foi pego de surpresa pela intensidade do poder que corria nas veias dele, muito mais forte do que ele esperava. A princípio, o Kai parecia não ser afetado, mas momentos depois ele também caiu no chão ali de dor. Os Corys rapidamente se reúnem ao seu redor, todos estão preocupados, perguntando se ele tá bem, e o Kai tranquiliza, dizendo que ele só precisa de um tempo para poder se recuperar. Então ele faz o caminho de volta pro vale, avisando eles para manter distância, pelo menos por enquanto. Enquanto ele descansa, um pesadelo da sua infância começa a assombrar o seu sono. No seu mundo, a primeira aldeia foi incendiada ali por um bando de gorilas, e ele não teve outra escolha a não ser fugir em busca de abrigo, lá na vila de Leg. E quando a manhã chega, o Kai acorda e se surpreende ao ver que ele estava coberto por um cobertor. O que choca ainda mais é encontrar Aruan deitada do lado dele, Ele entra em pânico, exigindo saber o que ela está fazendo ali. Aruan explica que só queria evitar que ele pegasse um resfriado, por isso ficou perto para manter ele aquecido. Embora o Kai tenha salvado ela o lembra de que ainda foi enviada ali como oferenda, e por isso jura dedicar a sua vida para servir ele da melhor forma possível. O Kai até fala que ele não precisa de uma serva, e incentiva ela a voltar para casa, mas Aruan insiste que não pode. De acordo com o que seu avô lhe disse, se ela falhar em cumprir o seu dever como oferenda, uma terrível desgraça cairia sobre eles. E o Kai continua tentando persuadi-la, mas então percebe que o sol já nasceu, o que significa que ele precisa correr de volta para a vila antes que alguém descubra que ele sumiu. Ele escala muito rápido a lateral do vale, apenas para se surpreender encontrando os outros Corys ainda esperando por ele. Então ele esperava que já tivessem partido, mas o Porrick explica, agora sua antiga vila foi destruída e ele não tem para onde ir. Eles estavam esperando o Kai para dizer para ele o que eles tinham que fazer, Eles tinham que se dedicar a servir ele. E o Kai sente simpatia pela sua situação e relutantemente concorda em deixá-lo se estabelecer nas terras ao redor do vale. Só que ele deixa muito claro que eles estão absolutamente proibidos de entrar no próprio vale sem a sua permissão direta. Enquanto se prepara para retornar para sua aldeia, Porrick interrompe dizendo que tem algo crucial que precisa compartilhar antes que o Kai vá embora. Logo depois do Kai retornar à vila, apenas para imediatamente enfrentar a princesa irritada porque ele se atrasou para o treinamento matinal habitual e ela não tá feliz com isso, quando ela começa a exigir saber aonde que ele estava, o Kai não consegue exatamente contar a verdade, então ele só diz que dormiu demais. Pouco tempo depois, o chefe da vila procura alguns amigos ali do Kai e pergunta se sabe aonde ele tá. O Monsur lá, ele responde que o Kai recebeu serviços de depósito naquele dia, então provavelmente estaria num lugar perto do castelo. Quando o Vezan aparece lá, finalmente encontra ele desafia imediatamente para um duelo. Depois de ouvir sobre o desempenho impressionante do Kai defendendo a princesa, o cara tá curioso para testemunhar a força do Kai em primeira mão, mas garante que é apenas uma luta amigável, então não tem risco de morte. O Kai, ele se sente aliviado, sabendo de que ele não vai morrer, mas lembra do aviso de Porrick, que ele deve manter o segredo do fato de ser um portador da guarda. Como ele só recentemente adquiriu esse poder, ele ainda está vulnerável e pode se tornar alvo antes de aprender a controlar o poder completamente. Por isso, o Kai vai precisar se certificar de manter o seu brasão divino escondido, não importa o que aconteça. Durante a luta, mesmo que o Vezan seja mais fraco, ele é o primeiro a atacar, forçando o Kai a desviar de cada golpe. Só que, conforme a batalha vai esquentando, o Kai começa a se empolgar demais e o seu brasão divino aparece brevemente. Rapidamente ele se recompõe e suprime antes que alguém perceba que isso aconteceu, e com um duelo em andamento, o Kai vai lá e avança, ataca Vezan com a lança, mas infelizmente a durabilidade do Vezan é tão extrema que a lança quebra no meio, deixando o Kai sem escolha a não ser lutar de mãos vazias. Pro seu crédito, o Kai se recusa a recuar, mas a sua determinação leva ele a ser brutalmente chutado para longe. O impacto deixa ele inconsciente, sem fôlego, incapaz de continuar. Felizmente pro Kai, o Vezan parece satisfeito com o resultado da luta. Ele estende a mão para ajudar o Kai a levantar e gosta bastante dele, declarando que a partir de amanhã irá pessoalmente assumir o comando do treinamento do Kai. O Kai não estava exatamente entusiasmado com essa ideia, mas sabe que ele não pode recusar uma oferta do chefe. A princesa fica impressionada que Kai conseguiu se defender tão bem contra o seu pai, mas Alra não compartilha do mesmo sentimento. Ele ainda vê Kai como nada mais do que um plebeu comum. Enquanto a princesa estava empolgada, pensando sobre o próximo treinamento juntos e tal, Vezan libera Monzor até o resto dos amigos do Kai para ver como que ele estava. Depois de certificar que ele estava bem, todos caem na gargalhada ao descobrirem que ele acabou treinando com o pai da princesa, com o rei, Com Rosé e Vezan constantemente puxando ele em todas as direções, o Kai não tem chance de sair da aldeia por um bom tempo. Mas naquela noite ele finalmente tem uma oportunidade de escapar, então ele faz o seu caminho de volta ao vale, animado para retornar, mas então percebe uma casa e imediatamente fica chateado, pensando que os Coros se mudaram para lá, mesmo depois dele ter avisado que aquela área estava fora dos limites deles. E quando ele foi investigar, ele descobriu que na verdade era só Aruan que estava lá. Embora o Kai tenha proibido os Coros de se mudarem para ali, entendeu? Entrarem no vale, a garota nunca chegou a deixar esse vale. Além disso, ela estava lá se preparando para o retorno do Kai. Trouxe até um prato de comida feito especialmente para ele.
O Kai, nessa hora, ele estava prestes a mandar ela embora, mas então avistou a comida que ela preparou e de repente ele não tinha mais nenhuma objeção e aí deixou a garota ficar no vale e tudo mais. Então ela começa a perguntar se ele gostou da comida. O Kai responde que sim, estava delicioso. Na verdade, além do sabor, estava uma maior porção que ele já teve chance de saborear, né? Ele quase que se pega desejando poder ficar ali para sempre, já que as porções que ele recebia na aldeia normalmente eram muito pequenas. E aí no dia seguinte, o Kai fica surpreso em ir num buffet e receber uma porção bastante generosa. A mulher explica que estava dando a ele um extra porque ele tem se esforçado muito ultimamente. E aí o Kai, ele aprecia a comida adicional, mas os seus amigos ficam com inveja, perguntando por que só ele recebe esse tratamento especial. Em resposta, a mulher aponta que eles ficam relaxando o dia todo e que se eles quiserem porções maiores, vão precisar começar a trabalhar mais. Enquanto isso, lá no buffet, a Elsa está ocupada servindo outros aldeões, mas está distraída olhando para o Kai e acaba colocando comida demais no prato de um deles. Agora ela vai ter que convencer ele a devolver essa porção extra. Nos dias seguintes, o Kai persiste com seu ritual noturno de sair da aldeia para monitorar o vale e acaba ajudando o Aruan, que está lá, né, construindo a sua casa, só que terminar ela em um único dia era algo impossível, então ele começa a cortar uma árvore com a lâmina de energia. Na manhã seguinte, ele retorna à aldeia para passar o dia inteiro ali treinando com a princesa e à noite volta para o vale para continuar a construção. Ele se acostuma a ir e vir sem que ninguém perceba ele. E cara, ele tá gostando muito dessa vida nas duas aldeias agora. Um dia, Kai e seus companheiros recebem uma tarefa de realocar uma enorme pedra para poder abrir espaço para novos campos. Apesar dos esforços coletivos, eles não conseguem mover aquela pedra nem um pouco. Vezan, percebendo a dificuldade, dá um passo à frente, todos abrem caminho e ele agarra a pedra usando toda a sua força. Mesmo para alguém como ele, a tarefa é algo difícil. Depois de algum esforço, ele finalmente consegue levantar a rocha acima da cabeça e remover ela do caminho. Com o obstáculo eliminado agora, a terra já está limpa para a agricultura. E o novo trecho de solo fértil promete fazer a aldeia de Leg prosperar como nunca antes. Vê isso, começa a inspirar o Kai a se esforçar para também se tornar um grande portador da guarda como Vezan. Naquela noite, no vale, o Kai começa a praticar seus poderes e tenta fazer uma flor desabrochar. Só que não importa o quanto energia ele canalize, a flor não reage. Embora basicamente ele seja mais forte agora, ainda tem muito que ele precisa aprender antes de considerar um verdadeiro portador da guarda. Na manhã seguinte, então, o Kai retorna para a aldeia. Normalmente, ninguém acorda tão cedo, mas ele encontra a Elsa nos campos de flores e pergunta por que ela está ali. Ela começa a explicar que ela só queria admirar as flores enquanto estão desabrochando. O Kai ele nunca tinha reparado muito nas flores antes, mas até que aquele lugar é uma coisa boa, uma coisa bonita para se admirar, né? A Elsa menciona que essas flores lembravam a vila da sua infância. No caso, a mesma vila onde os dois cresceram. O Kai parece intrigado, e aí ela continua explicando que, mesmo com a aldeia queimando, os moradores fizeram um esforço para salvar as flores. Demora um momento, mas Kai logo se lembra. Elsa também era da sua aldeia original, e ela ficou chateada por Kai não ter reconhecido ela, já que estava do lado dele quando a aldeia foi destruída. O Kai explica que ele era muito jovem naquela época, e muitas memórias parecem obscuras para ele. Ele pode não ter notado a Elsa, mas ela certamente observava ele. Ela acha notável que ele tenha conseguido chamar a atenção do Vezan. O Kai, porém, diz que ainda tem muito para melhorar. Ele se considera fraco, né, em comparação com Vezan e acredita que precisa aprender muito mais se ele quiser sobreviver. A Elsa se lembra então do Kai, dizendo exatamente essas palavras no dia em que a aldeia foi engolida pelas chamas. A memória do Kai é ainda nebulosa, então ela começa a contar o que aconteceu. Quando todos tentaram fugir, um dos gorilas emboscou eles, e como ninguém ali tinha habilidade de combate, estavam basicamente indefesos e à beira da morte. Mas sem hesitar, o Kai atacou diretamente o gorila agarrando a sua perna. Naturalmente ele era um cara muito fraco, né, para poder causar qualquer dano real, só que a coragem dele deu a Vezan tempo suficiente para chegar e salvar os dois. O Kai então ele se sentiu aliviado pelo Vezan ter resgatado todos, mas também não podia deixar de se sentir frustrado com o quão pouco capaz de contribuir ele foi. Por isso ele acabou fazendo um voto de se tornar mais forte, custe o que custar. Só que agora, pensando bem, talvez esse juramento não tivesse muito peso, afinal ele tinha esquecido de tudo sobre ele. A Elsa compartilha com o Kai também tudo aquilo que tem um significado profundo para ela. Para muitos pode não parecer, mas naquele dia, aos olhos dela, o Kai foi quem resgatou todos os aldeões. Na sua visão, ele vai permanecer para sempre como um verdadeiro herói. Enquanto isso, lá nas profundezas da floresta, uma batalha feroz acontece entre gorilas e orcs, cara. O general orc ele domina completamente o combate, nem mesmo os portadores da guarda dos gorilas foram páreos para ele. Todos foram instantaneamente decapitados. E com isso, os orcs declaram sua vitória sobre os gorilas e reivindicam aquele território como seu. Agora, seus olhos estavam voltados para o Vale do Kai. Só que nesse momento, o Kai permanece completamente alheio ao perigo que se aproxima. Então, galera, a gente
gente finaliza 4 episódios por aqui dessa vez, trouxe bastante coisa pra vocês de um novo anime dessa temporada, espero que vocês tenham curtido, então capricha no like, se inscreve no canal e ativa o sininho que logo logo a gente tem mais novidades pra você não perder, beleza? Eu vou ficando por aqui, aquele forte abraço e até a próxima, valeu!